Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 35. Título: Pode ter futuro uma Europa assim? 1. Inesperadamente, 23 africanos provenientes de Marrocos deram esta semana de final de dezembro de 2007 à costa portuguesa, numa pequena ilha de Olhão, Algarve. Deveriam ser acolhidos, recebidos em festa e rodeados de muita ternura, como heróis. Venceram a distância através do mar, nem sempre ameno, muitas vezes revolto, numa embarcação desajeitada, pequena demais para tantos que eles eram, todos jovens, entre os quais uma linda adolescente de 15 anos. Foi uma aventura a fazer lembrar a dos portugueses de antanho, quando descobriram, entre aspas, interrogação, a África, a Índia e o Brasil. Apresentaram-se cheios de fome, de sede, gritantemente desidratados, desarmados, até assustados e com ar de perdidos, a necessitar de cuidados médicos imediatos e de alimentos. Eram africanos, cidadãos africanos, seres humanos, em tudo iguais a nós, exceto na cor da pele e na língua, duas diferenças não substantivas que tornam ainda mais bela a humanidade que todos somos, os povos que todos somos. 2. Alertadas, nem eu quero saber por quem, as autoridades do lugar apareceram em poucos minutos, prontas para algemar, prender o grupo dos jovens africanos a cair de fome, desidratados, assustados, sobreviventes, nem eles sabem bem como o conseguiram. E assim se fez, todos algemados e presos, para nossa vergonha. Dias antes, em Lisboa, com toda a pompa e circunstância, o governo português, com o nosso Pinóquio primeiro-ministro José Sócrates e ainda presidente em exercício da União Europeia, recebeu um conjunto bem maior de africanos de todos os países de África. Todos tiveram à chegada ao aeroporto honras e tratamento de chefes de Estado e de governo, VIPs, porque diplomacia obriga, melhor, hipocrisia política, que outra coisa é a diplomacia mesma do Estado do Vaticano, obriga. Muitos deles, ou todos, ditadores, assassinos, genocidas dos seus próprios povos. 3. Todos foram recebidos, acolhidos como chefes de Estado e de governo. Nenhum deles foi algemado e preso à chegada, nem depois, enquanto permaneceram no nosso país. Pelo contrário, andaram de banquete em banquete, tudo pago pelo Estado português, mais de 10 milhões de euros. A polícia portuguesa, armada até aos dentes, estava presente em peso à chegada e depois, enquanto eles permaneceram no nosso país, mas apenas para os proteger, não fosse a cólera popular, terroristas ou malcriados, dizem os executivos, manifestar-se e apontar-lhes na cara e aos gritos os crimes de lesa humanidade, de lesa povos, pelos quais eles são responsáveis. 4. Acham que assim, com comportamentos assim tão desiguais e tão inumanos, vamos a algum lado? Acham que é deste modo, com executivos que se comportam assim, que avançamos para um mundo de povos, uma só humanidade de povos, todos iguais, todos diferentes, todos companheiros, todos irmãos? A Cimeira União Europeia e África, realizada dias antes, pode ter concluído com grandes tratados, importantes acordos assinados por todos os chefes de Estado e de Governo. Todos foram rasgados, desfeitos, esta semana nas águas do mar da ilha Colatra, em Olhão, Algarve, com o que fizemos aos 23 africanos que inesperadamente deram àquela costa portuguesa europeia. E porquê? Porque naquele momento e neste acontecimento não agendado ficou claro como a água límpida que a Europa e a África não são, nunca serão, os respectivos executivos, nem os de hoje, nem os de amanhã. A Europa e a África são apenas os povos. Sem os povos não há África nem Europa. 5. A União Europeia, de que alguns politicamente ingênuos tanto se orgulham, é dos executivos dos 27 países que a ela aderiram. Não é a União Europeia dos povos europeus. Se fosse, seria de todos os povos europeus em comunhão com os demais povos do mundo, não apenas de 27 países, porque os povos do mundo são potencialmente irmãos. Só o inimigo dos povos é que faz com que eles se tornem fratricidas, Caim e Abel em duelo,
que nem o chega a ser, porque o atacado Abel é simplesmente vítima, não ataca nem se defende. É sumariamente assassinado por Caim, quando poderia e deveria ser abraçado e beijado por ele, acolhido na sua diferença. Mas isto que Caim faz contra Abel é obra do inimigo dos povos e da humanidade, inimigo todo-poderoso, perverso, mentiroso, assassino, disfarçado de Deus, de divino. 6. No mito das origens do livro bíblico do Gênesis, o inimigo vestiu a forma de serpente que fala e seduz a deusa da fecundidade dos cananeus, que os hebreus foram encontrar no terreno que conquistaram, graças já então à superioridade da sua estratégia militar. O que naquele mito de origem, a mítica deusa serpente diz à mulher e leva a mulher a dizer ao homem, portanto, à humanidade no seu todo, neles representada, é mentira. E o que pretende com essa mentira não é que eles, como seres humanos que são, como povos que são, vivam em abundância na sororidade, fraternidade cada vez mais universal. O que ela pretende, como mítica deusa, como ídolo, é matá-los, roubá-los, destruí-los como povos iguais e diferentes, para poder ficar a reinar sobre eles, enquanto povos mortos-vivos, submissos, vassalos, que nem lesmas, sem pensamento próprio, sem autonomia, sem poesia, sem utopia, sem liberdade, sem afetos, apenas sexos prostituídos, violência, ódios, pragmatismo, rotinas, banalidades, ritos religiosos presididos por sacerdotes de mentira, cultos em série, fruto do medo e alimentadores do medo, súbditos alienados e pagantes dos executivos. 7. Os 23 africanos que deram à Costa Algarvia deveriam ter sido acolhidos, recebidos em festa e rodeados de muita ternura. Em vez disso, foram algemados e presos. E depois de ouvidos pelo juiz, não pelos seus irmãos e irmãs portuguesas da ilha de Colatra e de Olhão, aonde haviam acabado de chegar como sobreviventes de uma incrível e heroica aventura em busca de pão, de justiça, de bem-estar, de trabalho remunerado, de paz, foram recambiados de autocarro, noite já adiantada, como bichos, para o Porto, onde há um centro construído para receber quem, como estes africanos de Marrocos, ousar entrar indocumentado no nosso país europeu e civilizado. E por ali ficarão como estrangeiros prisioneiros deste tipo, até que o processo judicial chegue ao seu termo. 8. O resultado final, mais do que previsível, é que depois de cumpridas todas as formalidades legais, veem o eufemismo dos executivos e a sua hipocrisia, que invocam leis que eles próprios criaram e aprovaram para defenderem os seus interesses e os interesses do dinheiro que manda neles, para desse modo legal se dispensarem da prática da sororidade e fraternidade para com os outros povos. Todos estes jovens africanos serão recambiados para Marrocos, de onde vieram em busca de pão e de dignidade. Têm de aprender eles e todos os outros povos não europeus que Portugal e a Europa são para os portugueses e para os europeus, não para os africanos ou asiáticos, a não ser aqueles que nos der jeito contratar, e apenas enquanto nos der jeito, porque depois rua com eles. 9. Pode ter futuro uma Europa assim? Um Portugal assim? Um mundo assim? A minha esperança, viva a esperança, reside nos povos, não nos executivos. Estes só existem para servir, proteger, defender, zelar pelos interesses do inimigo da humanidade e dos povos. São mentirosos e assassinos como ele. Recorrem a eufemismos como, por exemplo, lei, Estado de Direito, autoridades legitimamente constituídas, tribunais, democracia, direitos humanos, respeito pelos acordos internacionais. Tudo hipocrisia, tudo mentira, tudo folclore. Basta que inopinadamente chegue à costa marítima de um deles, ou à fronteira terrestre, ou ao aeroporto, um pequeno grupo de 23 africanos ou asiáticos, à procura de viver mais e melhor, mediante trabalho remunerado, para que toda essa mentira oficial e institucionalizada seja desmascarada e caia que nem um baralho de cartas. Foi assim com estes jovens africanos provenientes de Marrocos. 10. Mas não nos deixemos desfalecer, porque os executivos não são eternos. A minha esperança, a nossa esperança, há de residir nos povos do mundo.
E a minha esperança não é uma esperança qualquer, é esperança teológica, aquela que rebenta no coração de Deus vivo, de Jesus, nosso Abba-mãe, Criador de povos iguais e diferentes, e que rebenta também no mais íntimo dos povos, nomeadamente naqueles povos com fome e sede de justiça, de dignidade, de pão, de sororidade e fraternidade. Esta esperança, com fundamento inamovível, é que mudará o mundo, porque é ação política, porque é criadora, e lá onde estiver atuante, faz-se política, não poder, faz-se ação política, não terrorismo de Estado, faz-se práticas maióticas, não assistencialismo, gera povos inconformados, insubmissos, audazes, desobedientes ao inimigo, militantes de causas, fraternos, solidários, unidos. 11. São povos assim que derrubarão os executivos que nos humilham a todos e nos maltratam, exploram e desprezam, tratam como descartáveis. E depois de derrubarem os executivos, estes povos também decapitarão o inimigo deles e da humanidade. Até agora têm-no respeitado e aos seus executivos porque ele habilmente se lhes apresenta como Deus, o Deus dinheiro, todo-poderoso e único, que tem de ser adorado por eles. Quando descobrirem que ele é o inimigo deles, da humanidade, do planeta e do universo, que ele é o anti-Deus, o ídolo por antonomasia, mentiroso e assassino por natureza, os povos do mundo, em lugar de se lhe submeterem, decapitá-lo-ão, como o frágil David, igual, povos desarmados, mas lúcidos, fez a Golias, igual, dinheiro, grande capital, armado até aos dentes e arrogante quanto ele. Uma metáfora bíblica e profética que já sugere desde então por onde os povos devem avançar sem recorrerem a nenhuma das armas do inimigo, apenas às suas inteligências, às suas imaginações criadoras e aos seus afetos sem limite, todos Abel, nenhum Caim, como sempre tem feito o inimigo que sistematicamente nos tem posto a recorrer às mesmas armas dele, e uns contra os outros, a única maneira dele se perpetuar no tempo, com novos executivos que podem ter começado por o combater, mas depois se tornam depressa nos seus novos aliados. 12. A minha esperança, que brota do coração de Deus vivo, de Jesus e das vítimas da história, diz-me que os povos do mundo estão à beira de dar pela marosca a ideologia do inimigo e dos seus executivos. Saberão resistir-lhe e aos seus executivos todos, também os religiosos eclesiásticos, hoje de novo muito ativos, e saberão abrir o caminho do futuro, que é o dos povos irmãos, todos diferentes, todos iguais, uma só e mesma humanidade em muitas línguas e cores, de pele e culturas. 13. E as igrejas? Ou se convertem, mudam de Deus e correm a tornar-se profeticamente parteiras de povos assim, ou desaparecerão como todos os outros executivos do inimigo, que em verdade vos digo, só me causará alegria, muita alegria, porque o que o Deus vivo de Jesus em última instância quer não é que haja igrejas, religiões todas unidas, mas que todos os povos do mundo sejam um e constituam uma só humanidade em muitos povos, constituída na liberdade e na sororidade e fraternidade universal, a única globalização que nos dignificará a todos os seres humanos e povos e ao planeta. 2007, dezembro 19. Termina assim o capítulo 35 de novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.